Depois de resolver aqueles mistérios intrincados no filme Entre Facas e Segredos, o detetive Benoit Blanc tá de volta para resolver mais um mistério nesse novo lançamento aí da Netflix, um filme Glass Onion. É sobre esse filme, mostrando as minhas primeiras impressões, que eu vou falar nesse vídeo daqui a pouquinho depois da vinheta. Olá, eu sou o Matheus Prado e você tá no Cinemagem, e nesse vídeo eu vou fazer um acabei de ver, que é aquela reação que eu faço logo depois de assistir o filme. Então ele não tem pesquisa, não é uma crítica aprofundada, analisando ou qualquer coisa desse tipo. É só as primeiras opiniões logo depois de sair da sala de cinema ou logo depois de assistir o filme no streaming, né? E o filme em questão que eu tô falando é Glass Onion, um mistério Knives Out ali, né? A Mystery Knives Out, que é a continuação do Entre Facas e Segredos, que é um filme de 2019, um filme que foi um destaque do Oscar, né? Surpreendeu muita gente, inclusive eu também. E agora virou uma franquia aí pela Netflix, né? Que assinou o contrato com o Rian Johnson, que é o diretor, para produzir mais filmes, né? Então, em vez deles lançarem ali como Entre Facas e Segredos 2, né? Eles criaram esse A Knives Out Mystery ali, um mistério Knives Out. Eu não sei como dá para traduzir isso daí em português, né? Não faz muito sentido. Mas a ideia é que a Netflix vai lançar vários filmes envolvendo o Benoit Blanc, que é o detetive vivido ali pelo Daniel Craig. No primeiro filme, é fato que ele nem é o protagonista mesmo, né? Mas nesse novo, eles já transportaram ele para aquele universo, seguindo bastante aquele padrão que a Agatha Christie fazia. Então, se você é fã de Agatha Christie, deve dar pra ver em algum lugar aqui. Então, a coleção praticamente completa da Agatha Christie. Sou um grande fã. Tenho a obra completa do Sherlock Holmes também. Sou um grande fã desse universo de detetives particulares, detetives investigando crimes de pessoas trancadas num lugar e que um deles com certeza é o assassino. Eu acho essa ideia muito legal. Já existe aí há 100 anos e continua me prendendo, e Glass Onion é mais um destaque dessa leva de filmes seguindo essa linha. Mas antes de eu entrar de fato no filme, não posso me esquecer, já vou te pedir para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque a gente produz muitos vídeos legais aqui, e agora em 2023 vai entrar uma série incrível, contando a história do cinema, indo desde antes dos irmãos Lumière, sabe, desde dos primórdios mesmo, de fato, do cinema, chegando até os dias de hoje, explicando como as coisas foram feitas, como que eles chegaram no que a gente tem hoje com o cinema. Então, com certeza, vale a pena você acompanhar a gente, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas o melhor jeito de você garantir que você vai receber esse conteúdo é se inscrevendo aqui no canal. Então já se inscreve aí, que vai ser da hora, com certeza você vai curtir. Então vamos lá, no primeiro filme, no Entre Facas e Segredos, a gente tem o Benoit Blanc investigando o assassinato de um escritor super famoso e tal. Igual eu disse, o foco não era no Benoit Blanc em si, né, na personagem da Ana de Armas, que eu não lembro o nome agora. Nesse filme, o foco já vai todo pro Benoit Blanc, apesar de ter outros personagens bem interessantes e tal. E vale destacar que o filme é muito bem dirigido nesse aspecto, o roteiro é bem interessante, que ele de fato vai abordando aqueles personagens no melhor estilo da Agatha Christie. Muita gente tende a dizer que a Agatha Christie não se aprofundava nos personagens dela, e eu acho que isso é uma balela. Quem já leu os livros dela sabe que ela se aprofunda o tanto que tem que se aprofundar. Você não precisa conhecer a vida inteira do personagem sempre, sabe? Você precisa conhecer o que é fundamental para a história. Se não faz parte da história, se não vai acrescentar nada para a história, não precisa estar lá. Você não precisa colocar elementos que não importam, que não vão ajudar a construir o personagem. E eu acho que a Agatha Christie fazia isso muito bem, e nesse filme agora, no Glass Onion, a gente tem a mesma coisa. A gente sabe o que é necessário saber sobre cada um dos personagens, inclusive sobre o próprio Benoit Blanc. Tem um detalhe que é interessante, não sei se eu tô dizendo isso com base em nada, mas eu achei legal que eles demonstraram até um pouco da sexualidade, vamos dizer assim, do Benoit Blanc. Pode ser impressão minha, mas tem uma cena logo no começo, quando ele aparece, a gente vê que ele tá sozinho com um cara em casa, e não só pelo fato dele tá com um cara, ele é gay, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas a forma como eles constroem aquela relação dele com aquele cara que à primeira vista pode parecer um empregado, a forma como ele conversa, a forma como eles se tratam, na minha opinião, tá abrindo brecha pra no futuro revelar que aquele cara é, na verdade, o namorado dele, o marido dele, ou alguma coisa assim. Achei legal, é sutil e é um jeito de ir construindo o personagem aos poucos, pensando que vai ser uma franquia, né? Pensando que a gente vai ter mais filmes daqui pra frente, eles não dão todos os detalhes logo de cara, eles vão construindo as coisas aos poucos, e é isso que eu gosto bastante em filmes que estão sendo pensados pra ser uma franquia, pra ter mais filmes no futuro.
Indo direto pra sinopse aí, pra você entender mais ou menos como o filme funciona, ele conta a história de um grupo ali de desajeitados, eles se chamam de desajustados, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eles se chamam assim, e eles são amigos há muito tempo, e um deles é milionário, e todo ano ele faz uma festa e convida esses amigos pra ir lá ajudar ele a participar de uma festa específica, meio temática. E nesse ano ele propõe que ele solucione um mistério do assassinato dele mesmo, né? Então ele vai fazer tipo um jogo de detetive, ele vai criar um assassinato e ele espera que os amigos dele consigam descobrir quem foi que matou ele. E acontece ali alguma coisa que ninguém sabe por quê, que o Benoit Blanc acaba sendo convidado também para esse mistério, para essa ilha, para participar. E não foi o milionário que o convidou ele. Talvez seja um spoiler, mas não sei. Ele acaba indo parar nessa ilha, ele recebe o convite, mas depois ele descobre que não foi o milionário que convidou ele. Então, o filme se passa, né? Toda a história do filme é tentando descobrir quem convidou ele, e provavelmente convidou porque, de fato, o milionário vai sofrer uma tentativa de assassinato ali dentro da ilha. E nesse aspecto entra de novo naquele mesmo esquema. Se me dissessem que é uma adaptação de um livro perdido da Agatha Christie, uma história no lugar do Benoit Blanc, que era o Hercule Poirot, eu acreditaria facilmente, porque é toda aquela mítica que já foi mostrada no Entre Facas e Segredos, agora ela é recontada nesse filme com essa mesma vibe. E é legal poder conhecer mais o Benoit Blanc também, conhecer o estilo dele. Ele tem muito de Poirot, mas ele também tem muito de Sherlock, e ele tem muitas coisas próprias que não foram vistas em outro detetive também. Isso eu achei bem legal, as manias que ele tem. A gente que sempre quer ver nesses detetives geniais algumas manias, né, algumas coisas insólitas que a gente não costuma ver em outras pessoas, e eles conseguiram criar isso muito bem. Na forma como ele se apresenta, no fato dele não conseguir, dele ser o maior detetive do mundo e solucionar todos os crimes, mas ser péssimo em Among Us, sabe? Ou ser péssimo em jogos de detetive, né? Tabuleiro. Isso é uma construção que enriquece muito o personagem e que cria aquele mesmo contraste quando a gente vê o Sherlock Holmes e ele não sabe que a Terra é redonda ou que ela gira em torno do Sol, sabe? Você pensa, poxa, esse cara é o maior detetive do mundo e não sabe uma coisa básica que crianças aprendem na escola. Eu acho muito legal essa construção e essas características. O filme se passa nos dias de hoje, mas é legal a estética, a forma como ele foi filmado, para ele ter esse clima dos anos 40 ou 50, sabe? Então, apesar de ter a alta tecnologia, de ter celulares, de ter tudo aquilo, você assiste o filme, principalmente no Benoit, né, na forma como ele se veste, no figurino, na direção de arte do filme, faz com que você tenha esse clima antigo, e eu gosto muito disso, gosto muito. É uma coisa que já vem do primeiro, é super colorido, é super... não sei como descrever, mas ele tem, assim, essa mítica das cores que faz com que pareça uma história antiga, uma história que se passa, né, em décadas passadas e tal. Se mantém no segundo filme, eu acho isso muito interessante e também acho que acrescenta muito ao filme, principalmente pensando que você tá querendo evocar esses sentimentos passados com os livros da Agatha Christie, principalmente. Então, se você quer atrair esses fãs, por mais que você tá escrevendo uma história nos dias de hoje, cria esses elementos para que ele se familiarize, seja familiar para quem já conhece esse mundo, esse universo. E aqui é legal, ó, eu gosto muito desses filmes novos do Kenneth Branagh, do Hercule Poirot que ele tá fazendo agora, né? Ele fez primeiro Assassinato no Expresso Oriente e agora ele lançou esse ano também Morte no Nilo. Eu tava muito ansioso pra assistir Morte no Nilo e quando ele estreou eu assisti e eu confesso que eu não gostei tanto quanto eu esperava gostar, porque é um dos meus livros favoritos da Agatha Christie. Adoro o livro, sabe? Foi muito surpreendente pra mim e, claro, o filme não vai ser surpreendente porque eu já sei o final da história, mas ainda assim eu senti que ele fez mudanças que não necessitavam e ele é muito literal. Não sei se dá pra explicar isso, né? Ele faz mudanças que não precisavam fazer e ao mesmo tempo ele é muito literal, ele adapta demais sem criar adaptações, né? Adapta sem criar adaptações é ótimo, mas talvez ele não traga nada autoral pra obra dele, ele só quer seguir o texto, muito próximo com o que o Zack Snyder faz, mas ainda assim o Zack Snyder consegue trazer um pouco do ponto dele. Muita gente que já viu aí a making off, ou já viu alguma resenha sobre, sei lá, 300 do Zack Snyder, vê que parece que ele usa os quadrinhos como se fossem storyboards pro filme. Então muita gente reclama que fala, nossa, é muito literal, é exatamente a mesma coisa. E eu sinto que é um pouco isso que o Kenneth faz principalmente no Morte no Nilo, mas também no Assassinato no Expresso Oriente. Aqui no Entre Facas e Segredos, por mais que não seja baseado na obra da Agatha Christie, é claro, mas ainda assim você sente a referência aos livros, mas ainda assim sente uma coisa nova, uma coisa original, sabe? Não é, pegou o Hercule Poirot, mudou ele de nome e pronto, sabe? Agora é outro
cara, agora é outra história. Não é isso que eles fazem, sabe? É uma construção que você vê as referências, mas você consegue sentir algo novo, e eu queria ter isso também. Apesar de eu amar a Agatha Christie, querer ver os livros dela no cinema, eu queria esse sabor novo que não teve, infelizmente, nos filmes do Kenneth, mas que tem no Entre Facas e Segredos. Então talvez ele seja uma melhor opção para quem gosta de Agatha Christie, até do que os próprios filmes do Poirot. Falando um pouquinho mais sobre o roteiro do Glass Onion, eu confesso que eu achei ele meio simples. Só que o próprio filme também diz que ele é simples, e o mistério é solucionado no meio do filme. Você já soluciona um pouco do mistério, e daí toda a história gira em torno de outra coisa, sabe? Gira em torno de outras coisas, outros acontecimentos, e ela vai se desdobrando de formas diferentes. Então, assim, apesar de ser um filme simples, ele é um filme que abraça essa simplicidade e que usa ela de uma forma inteligente dentro do filme. Ele vai mostrando outras visões da coisa, sabe? Ele sabe que você vai adivinhar, talvez, o que tá acontecendo logo de cara. Então, ele já te revela o que tá acontecendo e busca outros caminhos, busca uma construção um pouquinho diferente. Eu gostei muito disso mesmo. As atuações também, vale destacar, estão brilhantes ali, né? Eu gosto de ver o Daniel Craig nessa situação meio cômica, meio diferente do que a gente tá acostumado, principalmente pensando que ele acabou de sair da franquia 007, né? Onde ele era o extremo oposto, ele era inteligente, não só inteligente, mas era sério, E aqui a gente vê o Benoit Blanc, que talvez até medroso, vamos dizer assim, né? É um cara bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Eu não vou me estender muito mais, porque eu não quero ficar dando spoilers sobre o filme e tal. A minha ideia de novo, é só fazer umas primeiras impressões, só dizer o que eu tô sentindo assistindo esse filme. E, de fato, é um filme que vale muito a pena assistir. Se você ainda não assistiu, corre lá que já tá disponível na Netflix. Se você quer ver uma crítica mais completa, com mais pontos, acessa o site cinemagem.com.br, que lá vai estar minha crítica completa, com muito mais detalhes, né? Muito mais precisão. Mas é um filme que vale a pena assistir, que você não vai se arrepender de ter assistido. Se você não assistiu Entre Facas e Segredos, assiste, que também tá disponível lá na Netflix. Um filme não depende do outro, são filmes independentes, apesar de parecer que é o 2, ainda assim são igual os livros da Agatha Christie também, são histórias com o mesmo personagem, né? E o único personagem que se repete é, de fato, o Benoit Blanc ali. Então são mistérios específicos dele que você não depende do outro pra assistir. Mas se você não assistiu nenhum ainda, assista os dois, que vale muito a pena, são ótimos filmes mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, lembra do que eu disse, já se inscreve para receber os nossos novos vídeos, que tem vídeo toda semana aqui, pelo menos 2 vídeos a gente publica. E também, se você ainda não conhece o nosso trabalho fora aqui do YouTube, saiba que a gente tem um site, cinemagem.com.br, e a gente também publica vídeos no nosso perfil, nos nossos perfis nas outras redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok. Todos os links estão aqui na descrição. Tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, a gente se vê muito em breve. Até mais.